Tô vindo do futuro pra avisar que no episódio de hoje você vai ouvir sobre o caso da Marmita Gate, que uma adolescente foi desmascarada por ganhar dinheiro através de um suposto projeto de doação de marmita, que provou que, assim, nem a mentira mais bem contada passa ilesa na fofoca da internet. Além disso, vai ter a vitória do bolsonarismo no legislativo, true crime de ódio nas eleições e a questão das armas aqui no Brasil e a possível ressurreição da Rihanna. Fofoca boa é fofoca que você não aguenta saber sozinho. Você tá ouvindo ao 14º episódio do Fofoca Cultural, um programa feito por duas amigas que comentam as notícias mais e menos importantes do momento numa conversa sem especialistas. Eu sou a Isa Gil. E eu sou a Kia Mesquita. Todo programa eu me encontro com a Isa pra conversar sobre o que tem acontecido no mundo real e no mundo virtual, né? Nos bastidores também rola, assim, muita fofoca e reviravoltas com a nossa vida pessoal, não dá nem pra acompanhar. Inclusive, eu até admiro pessoas que conseguem acompanhar tudo que tá rolando na vida dos seus próprios amigos e amigas, enfim, parentes, pessoas próximas, porque eu não consigo. Só que dessa vez, o atraso dos nossos dias de gravação trouxe uma mudança significativa na nossa pauta, já que a gente ia fazer esse episódio antes do início das eleições e acabou tendo que gravar depois, né? Eu prova que, como eu sempre digo, a vida é muito louca, né? Porque em uma semana, ou na verdade em 3 dias que a gente adiou a gravação, o Brasil virou de cabeça pra baixo. Tudo errado, olha só que desgraça. Mas antes disso do Brasil virar de cabeça pra baixo, teve uma notícia que estourou a bolha do Twitter, né? Que eu sempre falo aqui, que o Twitter ele é um site que é quase um país à parte de qualquer continente, né? Ele tem suas próprias leis, suas realidades paralelas, enfim. E estourou um caso que era de uma adolescente de Blumenau, de Santa Catarina, que tinha um projeto, um suposto projeto de doação de marmita para pessoas de rua e que recentemente a galera no começo da semana passada descobriu que na verdade ela tava forjando tudo aquilo, né? Então meio que a polícia informou que abriu a investigação pra investigar se era um estelionato ou não, mas mano, a mina saiu dando golpe em todo mundo. Assim. Não, e foi muito engraçado, porque como que isso caiu na mídia? Caiu na mídia é uma manchete de valor. Porque a mina postou no Twitter que ela tava fazendo essas marmitas, ela tinha um perfil lá e tal. E daí ela postou, tipo assim, o comprovante de compra das comidas, extrato bancário dela e tal. E daí a galera ficou assim, brother, como que você tem 10 mil reais pra fazer, tipo, 9 marmitas, sabe? E daí por isso a galera começou a repercutir, porque na verdade foi realmente uma fofoca. Foi, tipo, alguém que viu essa foto e o extrato e falou assim, gente, não é possível, que marmita é essa tal. Fez um comentário e o negócio tomou uma proporção tão grande que realmente foi parar na vara civil. Então, amiga, mas eu não sei se você já tinha visto, porque realmente não dá pra acompanhar o tempo das fofocas, né? Essa menina, essa adolescente, acho que ela chama Duda Poleza, ela tinha uma questão de ficar viralizando uns tweets, tweets assim que fossem absurdos, que pra quem é do país Twitter sabe que tem certos assuntos que rola nessa rede social que com certeza vai despertar ali o calor da discussão e do debate, vai viralizar e todo mundo vai querer dar uma opinião. E às vezes são histórias absurdas ou histórias até que você fica pensando, porra, será que isso aí é verdade? E às vezes utilizando pautas assim, tipo de denunciando crimes, né? E essa menina ficou famosa porque 3 semanas antes de descobrirem essa coisa dos 10 mil reais pra fazer marmita, ela já tinha viralizado em algumas histórias, né? Chamando a atenção. Ou seja, isso trouxe muita atenção pro projeto dela. Ela deve ter estourado de doação. E meio que se tornou quase que como eu posso dizer? Uma estratégia dela de como ganhar mais e mais dinheiro para as doações lá do projeto. Ela viralizava alguma história, algum assunto, às vezes denunciando algum seguidor. Uma vez ela colocou lá que um seguidor tinha mandado nude não, né? Mas uma foto, enfim. Das suas genitais pra ela. E aí isso viralizou as pessoas, nossa, que absurdo, vamos doar aqui pro projeto dessa menina. E tinha uma amiga ainda que compartilhava, que era uma amiga que descobrimos no final das contas que era um perfil fake dessa própria menina para divulgar o projeto dela. Essa é a grande questão do porquê que esse caso ficou famoso. A menina fez uma outra conta na internet para fomentar o projeto dela e a estratégia aí possível de estelionatário com a galera da internet com um assunto tão sério, né, mano? Olha isso. Exato. E daí rolou todo um conto que esse fake seria amiga dela, né? Ou era, ou eu me perdi mesmo. Então, a brisa pelo que se sabe até então, é ela. Porque o que acontece? Todas as vezes que ela colocou tentando justificar
Ela até marcou uma live quando a internet começou a cobrar ela disso, porque foi assim, foram descobrindo e ligando os pontos, tanto através do que ela postava, tanto através dos questionamentos que ela recebia, tanto através dessas questões de tipo, poxa, mas da onde essa menina, né? Vamos observar as imagens. Então, os internautas descobriram que aquilo era uma falsidade. E acabaram pressionando ela pra saber, não, então se você não é a Tainara, marca aí um encontro com a Tainara pra Tainara vir dizer por que ela arrumou essa confusão aí na internet, se você não é a Tainara. E aí apareceu um vídeo de uma menina falando com uma voz distorcida. Então as pessoas lá descobriram que tinha sido aplicado um efeito de voz de um aplicativo X, enfim, que meio que dá pra você mudar, engrossar um pouco a voz do vídeo. E com um filtro, assim, daquele filtro, tipo, muito kawaii, sabe? E agora que eu falei kawaii, não kawaii, o aplicativo kawaii, mas uns filtros que deixa a sua cara bem fofinha, assim, que é uns filtros bem exagerados que tem. Normalmente meio que tinha isso mais no Snapchat, enfim. E aí, com a cara toda distorcida e falando, gente, eu sou a Tainara, enfim, eu sou idealizadora do projeto Xixi Assado. Meio que pra sustentar a mentira, a menina inventou uma outra conta e a internet denunciou isso. Isso foi chegar na Polícia Civil de Santa Catarina, de Blumenau. Gente. E foi impressionante porque pra tentar se livrar dessas acusações antes de ir pra polícia, ela marcou essa live e daí a mãe dela entrou na live e daí começou assim a ser Aí começou a ser um show de entretenimento à parte, sabe? Com as declarações da mãe dela e tudo mais. E, enfim, nessa live a menina tava pra aparecer, né? Ela ficou tentando, entre aspas, ligar pra essa amiga dela. E a amiga dela não tava falando com ela, porque, segundo a mãe, elas tinham brigado e tudo. E essa história estourou muito. Hoje... Não, postou print, né? Falando que, oi, você não vai vir? O print de uma conversa. Você fica, meu, da onde que é esse celular, esse WhatsApp que ela fez pra mandar mensagem pra ela mesma, falando que não ia, né? E, gente, criar uma conta, isso vai além do catfish. Lembra aquele programa Catfish da MTV? Aham, era muito bom. Isso vai muito além do catfish, porque é crime, pô. Ela tá usando um bagulho sobre seriedade, fome no Brasil de 2022... pra ganhar dinheiro e não tá, porque descobriram até que as fotos das marmitas que ela postava eram as mesmas fotos, só que ela triplicava e editava no Photoshop, sabe? E ficava parecendo que eram marmitas diferentes. Tipo, olha o nível, tá ligado? É absurdo, absurdo. Quando você engana alguém pra tentar conseguir dinheiro dessa pessoa, está ludibriando situações e tudo, isso chama estelionato e é crime no Brasil. E hoje, na investigação da Polícia Civil, eles estimam que mais de 100 pessoas podem ter sido vítimas desse suposto golpe. Então, assim, a seriedade do Twitter, ela pode ficar, às vezes, séria demais. E daí, pensando aqui, fazendo um gancho bem brisa mesmo, assim, bem... de como as redes sociais e as ideias que a gente tem nas redes sociais podem e muitas vezes ultrapassam o nosso limite com a realidade. Esse final de semana rolou as eleições e meio a sempre, né, declarações polêmicas do atual presidente, o Jair Bolsonaro. Enfim, eu vi uma thread esses dias de 27 crimes do governo Bolsonaro. E a gente fica passado com como muitos desses crimes, eles têm a ver com você divulgar fake news, você influenciar e ludibriar as pessoas nas redes sociais e sempre pensando nas pessoas que têm menos acesso à informação e menos condições, Sim, enfim. amiga, eu queria muito saber como é que ia ser esse episódio se a gente não tivesse passado por esse domingo de eleições antes de gravar. Porque, assim, eu tô derrubada, não sei você, né? Eu sei que ganhamos aí no primeiro turno e tal, mas, né, fomos para um segundo. Só que quando se trata do resto do Brasil, em seus estados, né, em questões de legislativo, eu não sei você, mas, nossa... É foda, é muito foda. Esse ano, eu assistindo as apurações, foi tipo assistir uma final de jogo da Copa do Mundo, assim, desses que acaba em pênalti, que você fica, Sei. tipo, uma hora faz gol, outra hora faz gol, e você fica, meu Deus, vira logo, tal. Cheio de verme, mano. Cheio de verme. Desde o começo, eu não tava, tipo, 100% otimista, porque a galera tava achando que ia levar no primeiro turno e tal. Eu não tava 100% otimista, mas era impossível prever a tamanha bosta que foi as eleições, quando a gente viu o final agora, o Congresso, como o cenário de deputados, de senadores, de governadores. Sim. E daí tem a ideia de que o bolsonarismo venceu nessas eleições, porque apesar da gente ter levado a maior quantidade de votos
para presidente, a gente não teve a mesma força para eleger os deputados, os governadores e tal, que eram da mesmo viés de pensamento, viés ideológico. Sim, realmente. E o que é mais foda é que, assim, isso mostrou pra gente que tudo que o Bolsonaro construiu nesses últimos 4 anos, mesmo com esses ministérios que toda hora trocava de ministro, sabe? Todos esses escândalos na TV, enfim, tudo que ele construiu, que foi esse imaginário de pessoas surtadas que acham que, enfim, merecem a atenção do povo, né? Veja, Sérgio Moro, o próprio Mourão, né? Temos o Pazuello. Gente, o Pazuello se elegeu, o Moro se elegeu, o Ricardo Salles se elegeu. Então, assim... Ricardo Salles. Sim, todas as pessoas que fizeram parte, né? Não todas, é óbvio, mas praticamente todas as pessoas que fizeram parte da maior parte das polêmicas do governo Bolsonaro se elegeram. Se ele perder, né, no segundo turno, a gente sabe que vai ser uma humilhação, porque ele elegeu todos aqueles, né? E ele mesmo já não vai estar mais, não vai ter cargo algum, mas vai ser uma humilhação muito sutil pra ele, porque ele ainda, o projeto dele vai continuar com essas pessoas, o que ele representava, o que ele apoiava, colocando pessoas no Senado, onde as pessoas ficam 8 anos, gente, a Damares, uma ministra, sabe, que não queria nem saber de questões sobre direitos humanos e mulheres e nada, ela foi eleita pro Senado. E aí você pensa, tanta gente assim no Senado, aqui são até mais rápido do que fazer o projeto como ministros, que foi o cargo que o Bolsonaro deu pra eles quando eles estavam no governo do Bolsonaro, né? Então a Damares tinha um ministério, o Ricardo Salles tinha outro, só que, tipo, no Senado é muito mais fácil deles fazerem mais estrago, porque ali eles fazem parte do número da votação dos absurdos, né? Nossa, esse é exatamente o pensamento. Eles conseguem fazer muito mais estrago por dentro do que em cargos como de ministro, que você tem pouco dedo, assim, sabe? Pouca força para aprovação, enfim, de leis e coisas assim. Daí eu queria trazer um dado aqui pra gente ter uma noção desse crescimento. O PL, que é o partido do Bolsonaro, ele tinha na bancada atual 77 parlamentares eleitos, né? Lá pra apoiar os projetos dele e tudo. Sim. E 56 do PT, 52 da União Brasil, 57, daí era bem diverso o resto. Só que hoje pulou de 77 para 98. Enquanto, por exemplo, o PT, que é a segunda maior bancada, pulou de 56 para 68. Qual que é o ponto de atenção aqui? Mesmo que o Lula seja presidente, assim como aconteceu com a Dilma, quando você não tem uma Câmara ou um Senado que é a seu favor ou que pensa parecido com você, é muito difícil você conseguir fazer qualquer coisa no governo, entendeu? Então é muito fácil, depois que acontecer que você não conseguiu levar nada pra frente, a oposição vira pontadeiros falando que seu governo foi ineficiente, ou rolar o impeachment, ou rolar manobras estratégicas ali que fujam da presidência. É muito mais fácil isso acontecer. Isso sem falar, se por acaso, vou estar até batendo aqui, isolando na madeira, se o Bolsonaro for eleito... Gente, vocês já assistiram The Handmaid's Tale? Porque vocês lembram como começou aquela merda? Porque foi com um golpe do governo muito parecido, assim, uma galera bem, assim... Como é que eles falaram? Terrivelmente evangélicos. Amiga, eu acho interessante, porque eu assisto The Handmaid's Tale, mas eu tô cansada dessa série já. Eu tô na última temporada dela e eu fui muito maltratada pela série durante todo esse tempo. Mas eu recomendo também que as pessoas assistam. E eu concordo muito com essa ideia de como pode esse crescimento, mesmo com os 4 anos de governo, o crescimento que o Bolsonaro teve nos estados, enfim, as pessoas continuam reproduzindo. E querendo ou não, eu acho que tem uma coisa que tem a ver com tudo isso, que é como é que o bolsonarismo e esse pensamento bolsonarista se espalha através de figuras midiáticas, tá ligado? Como o velho da van, como o próprio Silas Malafaia, que também encara a noção de religião, né? Como isso envolve poder de influência sobre as pessoas, de querer saber o que é o bem, o que é o mal e tal, né? Vamos lembrar que na última semana, antes do primeiro turno, tivemos um cara que foi cabo eleitoral no debate, que é o tal do Padre Kelmon. Amiga, você lembra do Padre Kelmon? Padre Kelmon, candidato padre. Que uma grande patifaria, só que ao mesmo tempo mostra como que é declarada a estratégia, né, dessas pessoas de extrema direita de relacionar a moral da igreja do bem a eles, a ponto de fazer com que pessoas que não tenham acesso a outros tipos de ideias e figuras de um jeito muito explícito, vão na deles pensando, não, realmente, né, se essas pessoas
pessoas estão junto com o bem, estão junto da ideia moral de Deus, né, de família, por que eu iria no contra? Eu peguei um Uber 2 semanas antes do primeiro turno que falou pra mim que com certeza existia mamadeira de piroca e que é por isso que ele não ia votar no Lula nunca na vida dele, entendeu? Não, isso é muito absurdo, né? Porque quando você pega as pessoas pela fé, você pega as pessoas no momento que você não consegue enxergar a realidade que fuja do que você acredita. É muito fácil pegar as pessoas assim, é por isso que existe tanta seita, tanto culto por aí, viu? Inclusive, recomendo aí, sempre, mas os documentários que falam sobre culto, sobre seitas religiosas e tal, é muito interessante pra você entender o comportamento de fanáticos religiosos. E essa tendência de governo de ter uma bancada evangélica e tal, não é novidade no Brasil. A bancada da Bíblia. Bancada evangélica, bancada... E não, e que detalhe, né, que a bancada da Bíblia que tá sempre muito aliada com a bancada da bala, assim, se você for olhar as notícias, embora isso não faça nenhum sentido lógico na fala. Gente, não faz nenhum sentido. Você viralizou uma foto aí de um caminhão, sei lá, do Bolsonaro, um furgão do Bolsonaro, escrito, Jesus, liberdade ou morte? Gente, isso é tão, tipo, contra. É muito nada a ver com o que Jesus falaria, mas estão aí, né? Mas é isso, é a tendência do fanatismo religioso aplicado na política, porque você quer convencer as pessoas a pensarem que nem você, né? Que sempre teve presente no Brasil, né? Uma colônia de exploração que foi catequizada. A gente já vê isso em toda a nossa história. Mas a gente teve um aumento aqui de dados do TSE, mostram que de 2018 para cá a gente teve 31% de aumento nos candidatos de cunho religioso. Então a gente teve 493 candidaturas de religiosos em todos os âmbitos do governo em 2018, contra 649 nesse ano. Eles não conseguiram eleger tantos assim. Essas pessoas que se venderam na política pela religião, tipo, pastor tananã, padre Kelson, Kelmo, desculpa, padre. Ele nem é padre. Com a religião, só 21 desses 649 foram eleitos. Então, tá. Só que assim, a tendência da campanha tá aí, né? Inegável. Total. E o foda é que se o Lula ganhar, né? A gente tá agora que a gente passou pelo primeiro turno, a gente só fala se. Isso vai trazer ainda mais argumento que eles querem, tipo, o argumento que eles querem. Tipo, não, a gente precisa de tal e tal pessoa porque agora o comunismo está no poder. Né? O comunismo fez o que fez, prendeu e voltou pro poder, criando esse pânico, né, moral aí na galera que faz com que essas pessoas entrem em adesão a candidatos e líderes completamente questionáveis e duvidosos, claramente. Mas é isso, entram em adesão pelo pânico. Sabe? Muito radical. E que eu penso que isso é o ponto do true crime, sabe? Que veio para as eleições. Sim. Acho que nunca antes em nenhuma eleição tinha ocorrido tantos casos de violência né? Primeiro turno, enfim. Então, semanas antes, não foi nem tipo na semana da eleição. Semanas antes a gente já tava tendo casos, meses antes, né? Em agosto, tava tendo vários casos já de assassinatos, de pessoas brigando dentro e fora de lugares, assim, de convívios sociais, por conta da eleição presidencial e com certeza a maior parte dos agressores vindo do lado dos bolsonaristas. O que faz a gente pensar que, beleza, polarização, tudo mais, mas é meio óbvio que se você tem um governo que literalmente sempre incentivando o armamento, que teve mais de 40 decretos que incentivavam, que facilitavam de alguma forma o posse de armas, que hoje em dia faz com que depois do governo dele mais de 1.300 armas sejam vendidas por dia, coisa que não era assim antes no Brasil, pelo menos não nos sentidos dos registros, né? E que causa totalmente esse incentivo e falar que, não, a polarização é igual dos dois lados, então eu não sei, que escolha difícil. Hoje o Estadão postou, cheio de verme, mano, né, como cheio sempre de o Estadão, algo, eu vi uma parte de gente compartilhando, assim, e aqui eu tô sendo bem exagerada porque realmente eu ainda tenho uma bolha, né, das minhas redes sociais, eu não sigo tantas pessoas assim que votam discordantes de mim, mas ainda assim eu vejo qual era o argumento que se usava ali e como essas pessoas têm essa ilusão de que, a polarização é realmente algo que a gente tem que vencer, não escolhendo nenhum lado que seja o lado que o Bolsonaro desgosta, porque se o Bolsonaro desgosta é porque é polarizado que nem ele também, sabe? As pessoas têm essa ideia. Então, tipo, tanto é que qualquer pessoa que o Bolsonaro desgosta, eles chamam de comunista. Estavam chamando esses dias a Simone Tebet nos grupos bolsonaristas de comunista. Esse é o ponto de você tentar... Como posso... desvalidar qualquer opinião alheia, porque ou é porque o Lula é ladrão,
ou é porque você é comunista. Sendo que o comunista, no caso, é você pensar em, sei lá, nossa, imagina que dó morrer de fome. Não, isso não pode pensar, isso é comunista. E se fosse pra falar realmente de ideais radicais de esquerda, comunistas, enfim, eu não acho que o Lula ia se encaixar com isso e nem que o Lula conseguiria ter um governo desse, sabe? As pessoas estão criando um grande caos social, tanto é que por isso tanto se falou de evitar um segundo turno de eleições presidenciais, não porque e somente o Bolsonaro vai dar golpe, porque você já viu, os militares mesmo já falaram aí que olha, quem ganhar ganhou, não vai ter essa aí de a gente ficar incentivando nada não, porque eles já sabem que se o Bolsonaro cair do barco, eles vão cair junto, né? E ninguém quer ser julgado daqui a uns anos por ter tentado dar golpe em alguma coisa. Ninguém assim, né? Ninguém em sã consciência, embora essas pessoas não tenham muito. De toda forma, acho que nunca foi tão violento e que ainda tende a ter muito mais violência porque existe um fato de que essas pessoas que andam armadas e que querem a liberação e o uso de armas, elas acreditam realmente que em nome da segurança delas, da família delas, da casta delas, elas podem matar qualquer pessoa que elas acham que sejam ameaçador e criar situações, né, de ameaças. É verdade. Eu queria só fazer um adendo, que é uma coisa que eu sempre falo quando eu tô discutindo política com um grupo de amigos que pensam parecido comigo, que a galera fala de comunismo como se o comunismo tivesse, tipo, realmente existido ou sido colocado em prática aqui no Brasil, principalmente, né? Em algum momento da história. E, gente, isso nunca nem chegou perto de acontecer. Direitos humânicos. Quando a gente quer defender direitos humanos ou necessidades básicas. É ridículo. Mas de toda forma eu concordo com você. Isso nunca foi aplicado no Brasil, eu não sei de onde que esses bolsonaristas, essas pessoas que têm... Não, e às vezes nem é só os bolsonaristas, mas enfim, antipetistas que criam esse fantasma, né? Do que não existe, né, gente? Então, assim, precisamos urgentemente olhar para as leis que vão estar sendo aprovadas daqui para os próximos anos, porque independente do resultado das eleições presidenciáveis, Bolsonaro e seu pensamento retrocesso se instalou em muitos lugares desse Brasil. Fora do Brasil, a galera não tá passando por época de eleição e essa semana a gente teve uma notícia de uma possível ressurreição de uma diva que faz calcinha, skincare e maquiagem. Rihanna sempre está aqui nas nossas pautas e, obviamente, lançou um burburinho aí que, se não tivesse mês, é que assim, como eu falei lá no início, as fofocas, meu amigo, elas se disputam. Se tiver uma fofoca muito mais interessante do que outra, ela pode estar acontecendo no mesmo tempo que várias outras, só que se ela for mais interessante, ela se perpassa. E qualquer fofoca ou conteúdo que tenha acontecido nessa última semana de eleição, pelo menos aqui no Brasil, esquece, ficou abatida a fofoca, as pessoas já nem lembram mais. E aconteceu da Rihanna ter postado uma foto com uma bola de futebol americano, depois de muito tempo sem dar nenhum aviso aí sobre sua vida, né, depois enfim, foi mãe, né? Não mostrou o bebê, não quis mostrar, acho muito interessante isso também. Rihanna aparecendo pelos lugares, de repente ela me posta uma foto lá com uma bola de futebol americano na mão. E somente isso, e nada mais do que isso, que é o suficiente para que seus fãs entrem em loucura, a internet comece a criar. Faz muito tempo que a Rihanna não fala, na verdade, da sua carreira musical, né? Ela ficou muito tempo voltada a empreender de outras formas e sempre com muito sucesso, porque ela é foda em tudo que faz, a gente já falou sobre isso. Realmente, esse show foi confirmado. O show da Rihanna foi confirmado porque no mesmo tempo que ela postou essa foto, um pouco tempo depois, a NFL postou a mesma foto, ninguém falou nada, e daí depois, no dia seguinte, eles realmente confirmaram que no dia 12 de fevereiro de 2023, a Rihanna volta aos palcos. Depois de um hiato de 7 anos? 7 anos, amiga, fazem 7 anos que a Rihanna não se apresenta ou lança uma música. Rihanna pisciana, tem as paradas místicas, entendeu? Então passou por um processo agora, a maternidade transforma muito. Então aposto que esse convite chegou em boa hora. Isso se já não estava sendo planejado, né? Esse convite há muito tempo, desde que o Jay-Z descobriu que ia poder fazer os shows que ele bem queria, né? Ele produziu aí aquele que a gente falou, o último que teve 50 Cent, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick teve Mary J. Então assim, vários, inclusive Shakira, vários outros que tiveram aí que a galera tá falando que tá indo um pouco na contramão do que o Super Bowl mandava, é o Jay-Z aí que tá na frente dessa produção. Então, muito obrigada, viu, Jay-Z, porque se eu descobrir que a Rihanna postou essa foto
pra falar que vai vender um estojinho de sombra dentro dessa bola de futebol americano. E muitos memes, né, da galera Eu vou fazendo matar ela ela. apresentando no Rock in Rio, fazendo merchandising das roupas da frente e da maquiagem. É porque nessa altura, depois de tanto tempo fora, a galera tá esperando qualquer coisa da Rihanna, mas já não tava mais esperando que ela fosse voltar aos palcos. Na verdade, a esperança é a última que morre, né? Principalmente dos fãs brasileiros. Eu acho que assim, minha consideração é, poxa, as pessoas pressionam demais os artistas, né? Deve ser muito difícil, porque, pô, a pessoa tava sendo feliz ali, foda-se se ela foi um dia, porque às vezes é isso, você quer ser ator, e aí do nada você, descobre que você quer fazer outra coisa, e as pessoas ficam te cobrando porque elas criaram um vínculo emocional com uma obra que você fez num outro momento que você era outra coisa. Só que os artistas mudam, porque eles são pessoas, e o que eles trabalham, que é arte, é uma coisa ainda mais mutável, que atravessa várias e várias paranoias. Então eu não acho que a gente tem que ficar cobrando a pessoa dela fazer uma coisa que a gente criou muita expectativa. Embora, né, eu com certeza vou parar tudo pra assistir 12 de fevereiro de 2023, Rihanna nesse show, porque eu adoro ver Super Bowl, eu acho que assim, é um espetáculo muito massa. A pessoa cantar várias e várias músicas dela e ter, tipo, uma puta apresentação que é montada no intervalo de um show ou de um jogo e tá todo mundo ali no estádio com aquela atmosfera. A gente sempre falou, a gente já falou do Super Bowl aqui várias vezes. O Super Bowl é um dos maiores espetáculos de audiência, de produção, de investimento, de propaganda, de publicidade nos Estados Unidos. Então faz muito sentido que a gente volte as atenções aí. E daí, aproveitando o gancho do mundo pop e dessa parte aí de ser artista, rolou nessa semana também outros memes relacionados ao Evan Peters, que tá interpretando agora Jeffrey Dahmer na última criação do Ryan Murphy. Então, o Evan Peters, ele é aquele cara que fez os doidos naquela série American Horror Story. Lembra bem, velho? American Horror Story ainda existe, gente. Inclusive, esse ano lançou uma nova temporada. Nessa série, que é do mesmo produtor, do Jeffrey Dahmer, ele interpretou em algumas temporadas personagens que têm distúrbios psicológicos. É que é uma brisa. Tipo, essa é uma série meio de terror. E daí, cada temporada é uma brisa diferente. Então, a primeira temporada é de uma casa abandonada, a segunda temporada é de um hospício, a terceira temporada só é coisa de leve. circo. E daí, vocês pegaram a ideia. É só coisa tranquila, assim, light. E daí, ele interpretou um cara que matou todo mundo na escola na primeira temporada. Acho que na 7ª temporada ele interpretou um cara que era de um culto também. Enfim, a série ela acompanha a trajetória do serial killer chamado Jeffrey Dahmer. E daí ela fala sobre a juventude do assassino até a vida adulta. E ele traz um retrato bem complexo de como funciona a mente dele e do que ele pensava e de como ele agia pra poder matar as pessoas. Esse cara, ele é um canibal americano de verdade. É uma série baseada em fatos reais. Baseada em fatos reais entre aspas. Né? Ela é inspirada na história desse assassino. É um cara que matou 17 homens, muitos deles negros e asiáticos, no seu apartamento. E ele era nojentaço, gente. Ele comia as pessoas e ele praticava necrofilia e ele era bem perturbado. E é a série que vai contar um pouquinho da vida dele, que depois que ele cometeu esses crimes, ele foi preso. O caso teve tanta repercussão que ele, tipo, virou um comic book, e ele teve fãs, ele ganhava dinheiro por conta da história dele. E foi uma coisa muito de louco, assim. Como né? Americano é muito doido de ficar idolatrando gente doida. E daí é isso. Eu vi muitas coisas no Twitter sobre essa série. E aí eu não quis assistir. Mas eu entendo que a sua recomendação seja porque eu vi as pessoas que assistiram dizendo que foi bem impactante. Eu não gosto de coisa de terror. Embora eu goste de coisas de true crimes. Mas essa eu acho muito pesada. Eu não consigo. Mas fica aí a dica da Isa. Se você tem estômago, é bem pesada, assista. mas não tem nada... Tipo assim, não é tão gráfica, tá ligado, gente? Então... se você gosta desse pensamento, pode assistir a série. Se você não gosta dessa ideia, assim, acha meio pesado, eu recomendo também o podcast do Modus Operandi. Acho que o episódio 30 e poucos é do Jeffrey Dahmer e, sinceramente, eu achei que elas foram muito mais a fundo na história do cara do que na série. Eu amo esse podcast, então também pode ficar pra quem não tem estômago de ver. Assim, coisa leve, sabe, né? Pra quem gosta dos true crimes aí, que isso. Olha, mas aqui fica um aviso que fofoca boa é fofoca que você não aguenta mais saber sozinho. Então, a gente precisa lembrar vocês de compartilharem os conteúdos, de avaliar e curtir também, né? Quando vocês virem, dá pra curtir aqui no Spotify. Desde o retorno, os nossos episódios são quinzenais, então você pode ouvir eles por aqui, no Spotify, ou isso, então galera. lá pelo YouTube.